Então, um dos exercícios que me perguntaram foi sobre esse exercício 16. Então, o exercício 16, ele fala: num parque de diversões, um carrinho desce de uma altura H a partir do repouso. Para dar a volta no loop de raio R indicado na figura. Bom, então você tem aí esse desenho, né, esse esquema. Você vai ter um carrinho que vai descer de uma altura H e ele vai dar a volta nesse loop de raio R. Aí o item A fala: desprezando o atrito do carrinho com o trilho, qual é o menor valor de H igual a H1 necessário para permitir ao carrinho dar a volta completa? E no item B, ele fala: se R é menor que H, que é menor que H1, o carrinho cai no trilho em um ponto rotulado por B, quando ainda falta percorrer mais um ângulo θ para chegar até o topo A. Calcule θ. E o item C, o que acontece com o carrinho para H menor que R? Então, vamos lá para a lista de exercícios. Bom, então eu fiz aqui um esqueminha, né? Tentei reproduzir o desenho do problema. Você tem aí que o carrinho ele vai descer de um H1 e você quer que ele dê a volta completa. Então, ele tem que chegar aqui no ponto A, esse ponto aqui. Então, o que a gente tem que usar? Vamos começar usando conservação de energia. Então, o que a gente sabe? Ele parte do repouso. Então, a gente sabe que a energia no ponto A, ela vai ser dada por uma energia potencial, que depende dessa altura aqui em relação a esse nosso referencial, né? Eu coloquei o referencial 0 aqui. Então, ele vai ter uma energia potencial mais uma energia cinética, já que ele vai passar aqui com uma determinada velocidade, né? Uma velocidade aqui tangencial a essa circunferência. Então, no ponto A, a gente sabe que vale essa expressão aqui. A energia mecânica, a energia potencial mais cinética. A energia potencial é mgh, no caso aqui H é 2R. E a energia cinética é 1 meio de m, a velocidade que ele tem no ponto A, ao quadrado. Então, essa é a energia mecânica ali no ponto A. E na altura H1, como ele parte do repouso, só tem a energia potencial. Então, vai ser mgh1. Então, vale isso aqui. Então, a gente tem a conservação da energia mecânica. Então, basta igualar essas duas expressões. A energia no ponto A igual à energia inicial. Então, fazendo isso, a energia inicial é igual à energia mecânica no ponto A. E com isso a gente consegue a nossa primeira expressão para resolver o exercício. Uma outra coisa que a gente tem que usar nesse exercício é que quando você tem o carrinho lá no ponto mais alto, o que acontece? Ele está fazendo uma curva. Então, vale que o somatório das forças na direção radial é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, lembra que eu falei para vocês? Toda vez que você tem um movimento circular, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Quais as forças que estão agindo no carrinho quando ele está lá no ponto A? Você vai ter, para a direção radial, o peso e a normal, porque o contato dele está do lado de cima do círculo, então a normal também aponta para baixo. Então, no fim, você vai ter que peso mais normal tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é isso aqui. E o que acontece? O que a gente tem que impor nesse exercício? Quando você quer a menor velocidade para que o carro ainda faça o loop. Então, a menor velocidade ele vai ter quando a normal dele tende a 0. Então, significa que ele está se desprendendo ali do contato dele, né, com o trilho. Então, a gente fazendo normal indo para 0, a gente tem essa velocidade mínima que ele tem que ter. Então, a gente pega essa expressão aqui, né, da força. Eu reescrevi aqui. Então, você tem o peso mais a normal é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Faz a normal ir para 0. Aí você chega que a velocidade é raiz de GR. Raiz quadrada, né, disso.
Então, você tem aqui essa expressão para velocidade. E lá na página anterior, a gente tinha a nossa primeira expressão, que eu chamei de 1, que é a expressão que veio da conservação da energia. Então, você usa a conservação de energia, usa as leis de Newton. Então, você tem duas equações. Então, agora eu posso fazer a equação 2, que é a velocidade que eu encontrei naquela equação 1 da conservação de energia, ou seja, a energia inicial é igual à energia mecânica no ponto A. Aí eu substituí aqui, né, o V quadrado, que é esse GR. Então, com isso, você consegue achar o H1. O H1 dá isso aqui, 5R sobre 2. Aí no item B, ele dizia, só reler aqui, que se R é menor que H, que é menor que H1, o carrinho cai no trilho em um ponto rotulado por B, quando ainda falta percorrer mais um ângulo θ para chegar até o topo A. Calcule θ. Então, eu fiz aqui um esqueminha, né? Você tem que o seu corpo ele vai sair aqui de um determinado ponto C e ele vai subir até uma determinada altura aqui que eu chamei de ponto B. E ele vai cair aqui, né? Então, e esse θ é esse ângulo que você tem aqui com esse eixo Y aqui, né? Então, o ângulo entre essas duas retas que eu estou desenhando é o que ele chamou de θ. Que é o θ para chegar até o topo, que é o ponto A. Esse aqui era o nosso ponto A inicialmente, né? Bom, então como que a gente faz essa parte do exercício? Agora, o que você tem? Aqui no ponto B, você vai ter... Então, aqui é o ponto B, né? Você vai ter uma normal apontando na direção radial e o peso aqui apontando sempre para baixo. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que decompor esse peso ele vai ter uma componente na direção radial e na direção tangencial, então eu desenhei aqui a tangente, a trajetória, e você vê que o peso está nessa direção, então você pode decompor nas direções radiais e tangenciais. Então, na direção radial, ele vai valer P cosseno θ, tá bom? Aliás, desculpa, na direção θ ele vai valer P cosseno θ, e na direção radial P seno θ. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar a mesma ideia do item anterior. Então, você vai ter lá que a energia no ponto C, que é aquele ponto que eu chamei ali de saída, né, de onde ele sai, ele tem que ser igual à energia no ponto B. Então, lá no ponto C, partindo do repouso, a gente tem o mgh, e no ponto B, a gente vai ter de novo uma energia potencial mais uma energia cinética. A energia potencial, ela vai ser mgh, então agora o H é dado por isso aqui, então se você voltar lá, você vai ver que eu pintei aqui, né, de esse R de vermelho e o R cosseno θ de amarelo. E aqui nesse desenho, deixa eu ver se eu consigo apagar o que eu... Bom, então aqui eu estou mostrando o R em vermelho e esse pedacinho aqui da altura. A altura no ponto B vai ser R, mais esse pedacinho que eu pintei em amarelo. Esse pedacinho que eu pintei em amarelo é R cosseno θ, que é a projeção do raio do círculo cosseno θ, tá bom? Bom, então a gente tem essa expressão aqui, mais a energia cinética do corpo nesse ponto B. Então, de novo, a gente tem uma expressão que depende da velocidade, né, naquele ponto. Aí a gente usa de novo a lei de Newton para escrever quais seriam as forças ali naquele ponto. Então, de novo, o somatório das forças na direção radial tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, você vai ter lá a normal apontando na direção radial,
o P cosseno θ, a componente do peso, na direção do... Peraí, gente, acho que aqui eu coloquei Eθ, mas é R, tá? Eu coloquei tem um errinho aqui. Isso aqui é a componente na direção R, na direção radial. Então, aqui você vai ter na direção radial a normal, mais o P cosseno θ, tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Aí, de novo, o N é igual a zero quando perde o contato com a superfície. Então, a gente impõe esse N igual a zero. Então, essa parte aqui some e a gente consegue obter a velocidade no ponto B. Aí, nesse caso, a velocidade no ponto B vai ser GR cosseno θ. Então, a gente chega nessa expressão aqui. Então, a gente tem a velocidade e a gente tinha essa expressão aqui que veio da conservação de energia. Aí, a gente pode usar, então, essa expressão 4 na 3, né? Substituir o valor da velocidade lá. E a gente consegue encontrar uma relação da altura com cosseno θ. Então, a gente chega nessa expressão aqui. Você vê que mg aparece em todos os termos, então a gente pode cortar. E a gente consegue encontrar qual que é o θ tal que isso ocorre. Então, a gente chega nessa expressão aqui. Cosseno de θ é 2/3 de h do ponto C menos R dividido por R. E o item C, ele pergunta o que acontece com o carrinho quando o H é menor que R. Então, o que acontece? Se o H for menor que R, significa que você está nesse ponto aqui que eu desenhei aqui embaixo. E aí o seu carrinho, ele vai chegar aqui, por conservação de energia, ele não vai subir mais do que isso, porque ele partiu do repouso, ele vai atingir a velocidade máxima aqui embaixo, e quando chegar aqui no ponto D, ele vai parar e vai voltar. Isso porque agora a força-peso ela não tem uma componente na direção radial. Então você vai ter sempre ali essa força-peso contrabalanceando a normal e ele não vai cair do trilho como acontece no item anterior. Então o que vai acontecer é que ele vai ficar oscilando entre esses dois pontos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aí? Vocês tinham conseguido fazer esse? Teve um pessoal que me procurou para saber como fazia. Alguém conseguiu? Coloca aí só para eu saber se vocês, se alguém tentou, se alguém conseguiu. Tá bom. Mas, Ana, você fez por geometria, deu certo? Deu as respostas certinhas? Ah, então tá bom. O ideal é você usar conservação de energia e as leis de Newton. Aí acho que aí não tem erro, tá bom? Bom, então eu vou para o próximo. O próximo exercício é o 19, então a gente tem que olhar no gráfico. Então, deixa eu só abrir o gráfico aqui para vocês. É esse exercício aqui. Então, você tem uma partícula de massa m igual a 2 kg que se move ao longo do eixo x sob a ação de uma força conservativa F de x, em uma região onde a energia potencial de x varia conforme o gráfico apresentado na figura abaixo. Então, esse é o gráfico da energia potencial. Quais são os pontos ou regiões de equilíbrio? Então, esse aqui você tem que olhar pelo gráfico mesmo e... só um minuto. Então, assim, quais são os pontos de equilíbrio? É onde você tem a derivada zero. Então, seria esse ponto aqui. Então, seria esse ponto, exatamente x igual a 4. Aqui a derivada também é nula. Então, isso ocorre em x igual a 8,5, né? Então, aqui é 8,5.
aqui 4, e também tem essa região aqui acima de 11,2 aproximadamente. Então, essas são as regiões de equilíbrio. Aí ele pergunta, se a energia mecânica total é igual a 5 joule, determine regiões permitidas para o movimento da partícula. Bom, então, se a energia mecânica total é 5 joules, então significa que a energia total ela vai estar aqui, ó. Peraí, gente, perdi meu lápis. Então, você vai ter uma energia aqui. Então, o que acontece? A gente sabe que a energia total, ela é U mais K. E a energia cinética, ela nunca é negativa, né? Então, a gente nunca pode ter um caso onde isso ocorra. Então, o U, ele nunca pode ser maior do que a nossa energia total. Então, por exemplo, essa região que sobrou aqui, esse pedacinho, ela é uma região proibida, porque a sua energia está aqui em E igual a 5. Então, você tem que o movimento ele pode ocorrer nessa região aqui, e ele pode ocorrer acima dessa região aqui. Mas essa parte aqui, ó, ela é proibida. Tá? Então, essa parte aqui, ele não pode estar. Então, ou ele está aí de 0 a 8, ou está acima de... Deixa eu ver que ponto que pega aqui. Acima de 9,5 aproximadamente. Então, isso aí você olha direto no gráfico e vê as regiões que você tem a energia potencial menor ou igual à energia total, tá bom? Bom, aí o item C, ele fala, determine a energia cinética da partícula em x igual a 12. Então, aqui, ó, no x... Deixa eu apagar. Então, aqui, ele não falou qual que é a energia total. Então, eu assumi que a energia total é esses 5 joules do item anterior. Então, você tem lá, a energia total é 5 joules, então a energia máxima é essa. Se ele está em x igual a 12, quanto que vale o U em x igual a 12? Só se ler aqui no gráfico, vale 2 joules. Então, U é igual a 2 joules, certo? Se a energia total é 5, então o K só pode ser 3. Porque você sabe que a soma dos dois tem que dar os 5 joules. Então, a energia cinética no ponto x igual a 12 é igual a 3 joules. Determine o trabalho realizado pela força F de x para deslocar o corpo de x 1,5 metros até x igual a 12 metros. Então, eu vou voltar lá para a resolução. Bom, então essa parte do exercício, o que você pode fazer? A gente está aqui nesse item. Opa! Bom, então a gente está aqui nesse item, né? O trabalho, a gente sabe que é igual à integral de f dx, mas a gente também sabe que a energia potencial é menos a integral de f dx. Então, a gente consegue encontrar uma relação entre esses dois. Então, o trabalho do ponto A até o ponto B vai ser igual a menos a variação da energia potencial do ponto A até o ponto B. Aí ele quer saber o trabalho para ir de 1,5 até 12. Então, basta a gente saber o valor da energia potencial no ponto 12 e no ponto 1,5. Então, no ponto 12 a gente sabe que vale 2 e no ponto 1,5 pelo gráfico a gente vê que é 0. Então, com isso a gente chega aqui que o trabalho é igual a menos 2 joules. Aí o item E, ele fala, se a partícula tem energia cinética nula quando posicionada em x igual a 1,5, qual é a energia mínima que deve ser fornecida para que ela possa atingir a posição x igual a 12 metros? Neste caso, qual a sua energia cinética em x igual a 12 metros? Então, o que você tem que fazer aqui? Olhando pelo gráfico, em x igual a 1,5, a energia potencial é 0. E ele está falando que a energia cinética também é 0, né?
Aí ele pergunta qual que é a energia mínima que você deve fornecer. Então, você tem que fornecer, para ele chegar lá no x igual a 12, ele tem que conseguir passar por essa região que eu falei que era proibida naquele item anterior, né? Onde a energia total era 5. Se você quiser que ele consiga passar por aquela região, ou seja, aquela região também tem que ser permitida, então você tem que ter no mínimo aquele valor de energia. Então, se ele está no zero, só mostrar aqui para vocês. Então, se ele está aqui no zero, com energia potencial zero, né, no 1.5, e você quer que ele consiga chegar no x igual a 12, então ele tem que conseguir ultrapassar essa barreira que ele tem aqui em torno de 8,5. E qual que é a energia aqui no 8,5? 6 joules. Então, você tem que ter, no mínimo, essa energia de 6 joules. Então, porque ele está com uma energia aqui, né, de 0. Para ele chegar no 12, ele tem que ter uma energia aqui, ó, que ele possa passar por essa região, que essa região não seja mais proibida. Então, isso aqui ocorre quando ele está com 6 joules. Não sei se está ficando claro, gente. Vocês estão entendendo? Tá. Então, aí ele pergunta, né, neste caso, qual a energia cinética em x igual a 12 metros? Então, a gente acabou de concluir que a energia mínima que tem que ser dada é de 6 joules. Então, se lá no ponto x igual a 12, o gráfico nos fala que o U é igual a 2 joules, então o K ele tem que ser igual a 4 joules, porque a gente sabe que a energia total tem que dar 6 joules. Então, é só usar a expressão da energia total, né? A energia total é a potencial mais a cinética, que você consegue chegar no resultado. Então, esse não era um exercício difícil, né? Mas tinha que saber olhar para o gráfico e fazer essa leitura do que está acontecendo, tá bom? Bom, o próximo exercício que eu selecionei para fazer com vocês já é da parte de sistema de partículas. Então, é o exercício 22. Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem qual que é. Então, o exercício 22, que está aí no finalzinho da folha, diz o seguinte: a posição de 3 partículas de massa M1 igual a M2 igual a 1 kg e M3 igual a 2 kg são dadas pelos seguintes vetores posição. Aí ele dá esses 3 vetores posição, que dependem do tempo, e você vê que é um movimento bidimensional, né, já que tem componentes em J e em I. Aí ele pergunta no item A: determine a posição e a aceleração do centro de massa para um instante t qualquer. E no item B, ele pergunta: há forças externas no sistema? Encontre a força externa ou argumente porque não há forças externas. Então, vamos lá. Bom, foram dados vetores, né? Então, como que a gente calcula a posição do centro de massa? Ela vai ser sempre dada por essa expressão aqui. Então, você tem a posição do centro de massa, essa média ponderada pelas massas de cada partícula e suas posições. Então, vai ser sempre M1, R1, mais M2, R2, mais M3, R3, dividido pela soma das massas. Então, aqui é só fazer a continha. Você tem quanto que vale cada uma das massas, você tem os vetores. Então, você faz toda essa continha e você chega nesse vetor posição aqui. Então, para calcular a aceleração do centro de massa, o que você tem que fazer? Você tem que derivar esse vetor. Esse vetor depende do tempo. A gente sabe que a aceleração é a derivada segunda da posição no tempo. Então, vale essa expressão aqui, né? Aí, então, você tem que derivar isso aqui 2 vezes. Então, eu guardei uma derivada aqui, ó, e já derivei a primeira vez. Então, você deriva aqui essa componente, o 3 é constante, some, cai o 2, né? Então, fica menos 10t. Então, foi isso que apareceu aqui na direção J.
E essa parte aqui, quando você deriva, 1/4 é constante, some, a derivada de t é 1. Então, ficou 1 na direção i. Aí você deriva de novo. Então, qual que é a derivada de menos 10t? É menos 10. Na direção j. Qual que é a derivada de 1 na direção i? É uma constante, então esse termo some. Então, a derivada ficou, né, a aceleração ficou só isso aqui, menos 10 na direção j. Aí o item B perguntava, há forças externas no sistema? Encontre a força externa ou argumente por que não há forças externas. Então, o que você pode usar? Somatório das forças externas tem que ser igual a massa vezes a aceleração do centro de massa. Como a aceleração do centro de massa é diferente de zero, então o somatório das forças também é diferente de zero. E basta então você multiplicar a massa total, né, que é a soma das massas, por esse menos 10 para encontrar quanto que vale essa força. Ou você também poderia argumentar que a velocidade, que é o que apareceu aqui dentro, né, a velocidade do centro de massa, ela não é constante, ela depende do tempo. Então, a derivada do momento, aliás, o momento não é constante, né? Então, você tem força externa. Força externa é diferente de zero. Tudo bem? Então, Vitor, sua pergunta sobre o versor I sumir. O que acontece é que você está derivando... Deixa eu apagar aqui para... Então, você está falando dessa parte aqui, né? Você está derivando uma constante, isso aqui é uma constante. Qual que é a derivada de 1? É zero. Então, ficou 0i, aí o vetor i some, tá bom? Então, tá. Bom, então, assim, esses de centro de massa, a ideia, em geral, é essa. Você tem que saber escrever o vetor, ainda vale, né, essas relações da cinemática, né? E ainda vale essa relação da força. Ficou alguma dúvida nesse? Bom, então, eu vou para o próximo. O próximo é o 24. Então, 24... Deixa eu abrir aqui. 24 diz o seguinte. Um corpo de 5 quilos desloca-se para a direita, perseguindo outro corpo de 3 quilos, que se desloca também para a direita. Então, o primeiro está a 5 metros por segundo, o segundo a 1 metro por segundo. Determine a energia cinética dos dois corpos nesse referencial e a velocidade do centro de massa. Aí o item B, determine a velocidade de cada um dos corpos em relação ao centro de massa. Item C, determine a energia cinética do movimento em relação ao centro de massa. E item D, determine a energia cinética do movimento do centro de massa. Bom, vamos lá. Primeira coisa, você tem ali o corpo 1, massa 5 quilos, velocidade 5 metros por segundo. Corpo 2, massa 3 quilos, velocidade 1 metro por segundo. Então, a energia cinética do corpo 1 é simplesmente 1 meio de mv². Então, você tem a massa 1, V1, basta substituir. Então, você chega nisso aqui, né? Então, você chega nisso aqui. O corpo 2, a mesma coisa, 1 meio de mv². Então, você tem lá os valores da massa, você chega nisso aqui. Então, a soma dessas energias, se você fizer as continhas, vai dar 128 por 2, que dá 64 joules. Então, essa é a energia cinética total. A velocidade do centro de massa, você calcula como a média ponderada. Então, você tem a velocidade do 1 e do 2 e as massas, a velocidade do centro de massa é dada por essa expressão. São as velocidades ponderadas pelas massas. Então, você tem todos os valores, basta substituir. Aqui eu coloquei de forma vetorial, coloquei o x na direção do movimento, é um movimento unidimensional. Então, você tem lá tudo na direção i. Coloquei esse vetorzinho aqui na direção i. Então, você faz as continhas, você chega aqui, isso é 7 sobre 2i metros por segundo. Aí, o item B, então isso era o item A, né? A energia cinética dos dois corpos, neste referencial, e a velocidade do centro de massa. Então, esse foi o item A. O item B, determina a velocidade de cada um dos corpos em relação ao centro de massa. Então,
Agora vale essa expressão. Aqui é vetor, tá, gente? Aqui é tudo vetor. Então, vale essa expressão aqui. A velocidade U é em relação ao centro de massa. Então, vai ser a velocidade V nesse referencial menos a velocidade do centro de massa. Então, é só substituir. Tá tudo em X. Então, eu já tirei aqui o vetor da próxima linha. Então, o 1 é igual a V1 menos a velocidade do centro de massa que a gente encontrou 7/2. Então, você tem o V1, substitui lá, faz a continha, você chega nesse valor. Aí aqui eu reescrevi em forma vetorial. O U2 é o V2 menos a velocidade do centro de massa. Você tem o V2, tem a velocidade do centro de massa, faz a continha, chegou nisso aqui, menos 5/2. Então, eu reescrevi aqui de forma vetorial. Então, era isso que esse item pedia. Agora, o item C, determine a energia cinética do movimento em relação ao centro de massa. Então, a energia cinética em relação ao centro de massa, você vai usar aqui a expressão da energia cinética, mas a velocidade que entra aqui são as velocidades que a gente encontrou no item anterior, que são as velocidades em relação ao centro de massa. Então, a gente encontrou lá 3/2 e menos 5/2, então é só substituir. Então, 1/2, massa 1, o 1 ao quadrado, mais massa 2, o 2 ao quadrado. Então, você faz as continhas, você chega em 15 joules. Então, a energia cinética em relação ao centro de massa deu 15 joules. E uma coisa que é interessante é que, por definição, o momento do centro de massa, ele é zero. Então, toda vez que você tiver que encontrar as velocidades em relação ao centro de massa, se você escrever o momento do centro de massa, que é que é o momento, né? Massa vezes a velocidade. Então, se você escrever o momento de cada uma dessas partículas e somar, tem que dar zero. Então, eu fiz aqui essa linha, eu adicionei aqui só para mostrar para vocês. Se você usar esse U, o 1 e o 2 que você encontrou lá no item B, ponderado pelas massas, isso tem que dar zero. Então, é uma forma de você checar se as velocidades que você encontrou realmente estão corretas, já que, por definição, o momento total em relação ao centro de massa tem que ser igual a zero. E o item D pede a energia cinética do movimento do centro de massa. Então, a gente usa aquela expressão, de novo, né, a expressãozinha da energia cinética, mas agora a massa é a massa do centro de massa e a velocidade é a velocidade do centro de massa. A massa total é o 5 mais 3, e a velocidade a gente encontrou lá no item A, é 7/2. Então, fazendo as continhas, você chega em 49 joules. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Posso repetir. Então, o que a gente fez nesse exercício? Primeiro, energia cinética dos corpos nesse referencial e a velocidade do centro de massa. Então, a gente tem aí um referencial fixo, que é esse referencial que eu coloquei aqui. A gente consegue calcular a energia cinética, 1/2 de mv², vale para cada corpo. Então, até aí tudo bem. A gente calcula a energia cinética dos corpos e chega em 64 joules. Foi o que a gente fez nessa parte aqui. Eu vou mudar a cor da caneta para ficar mais fácil. Foi o que a gente fez nessa parte aqui. A velocidade do centro de massa, a gente calcula pela média ponderada das velocidades dadas. Então, vale essa expressão, é só substituir os valores que a gente tem. A gente acha uma velocidade para o centro de massa. Só que a gente também pode calcular a velocidade de cada corpo em relação ao centro de massa. Aí, para isso, vale essa expressão aqui. Então, a velocidade de cada corpo vai ser a velocidade do corpo nesse referencial fixo, menos a velocidade do centro de massa. Então, a gente tem os valores, é só substituir que a gente encontra,
a gente encontrou esses dois valores, um positivo e um negativo. A energia cinética das partículas em relação ao centro de massa, a gente vai sempre calcular com as velocidades em relação ao referencial do centro de massa. Então, aqui entra o U, que é a velocidade em relação ao centro de massa. Então, a gente calcula a soma das energias cinéticas de cada um. Então, no caso, a gente tem dois corpos, então deu dois termos nessa nossa soma. Então, a gente calcula separadamente um meio de m U1 ao quadrado mais um meio de m U2 ao quadrado. Aí a gente tem a energia cinética em relação ao centro de massa. E a gente também pode determinar a energia cinética do movimento do centro de massa. Aí nisso você olha geral. Então, você vai olhar a soma das massas, que é esse mzão que aparece, e a velocidade do centro de massa. Então, a expressão é sempre a mesma, um meio de mv quadrado, mas nesse caso, como a gente está falando da energia cinética do movimento do centro de massa, então a gente olha tudo no centro de massa. Então, no centro de massa, você tem a soma das massas e a velocidade do centro de massa. Então, com isso, você só substitui os valores e você chega nesse 49 joules. Tudo bem? Tá. Esses exercícios tem que refazer, tá, gente? Tentar refazer sem olhar, tentar ver se vocês entenderam como é que faz, o que significa cada um desses conceitos, tá bom? Bom, então, se não tem mais dúvidas nesse, vamos para o próximo. O próximo é o 33. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, o 33 diz o seguinte: um bloco de madeira de 1 kg está ligado a uma mola de constante de força 200 Newton por metro e repousa sobre uma superfície horizontal lisa. Uma bala de 20 gramas atinge o bloco e comprime a mola em 13,3 centímetros. Calcular a velocidade da bala antes da colisão e que fração da energia mecânica inicial se perde na colisão. Bom, então vamos lá. Então, você tem lá uma bala que vai atingir esse bloco de madeira e vai comprimir essa mola. E a gente quer saber a velocidade inicial dessa bala antes da colisão. Então, pela conservação do momento, nós temos que a velocidade, o momento inicial tem que ser igual ao momento final. Então, a massa vezes a velocidade da bala tem que ser igual... Peraí, deixa eu só pegar minha caneta aqui. Então, a massa vezes a velocidade da bala antes da colisão tem que ser igual ao momento que você tem depois da colisão. Mas o que acontece? Essa bala ela vai se acoplar a esse bloco, então você vai ter um sistema se movendo junto. Então, no final, logo após a colisão, você vai ter um corpo ali que é a soma dessas massas, e eles vão ter uma velocidade única que eu chamei de VS, que é a velocidade do conjunto ou a velocidade do sistema. A massa da bala, ela foi dada em grama. A gente tem que transformar para quilo, tá bom? Aqui faltou um M. Então, você substitui lá os valores. Então, você tem a massa da bala. 20 gramas equivale a 20 por 1000 quilograma. Então, eu já escrevi aqui de forma simplificada como 2%. Isso tem que ser igual a massa da bala vezes a velocidade da bala tem que ser igual a soma das massas vezes a velocidade final do sistema. Então, você fazendo as continhas, você vai chegar nessa expressão que eu chamei de 1. Então, a velocidade da bala é igual a 51 vezes a velocidade do sistema. Tá. Após a colisão, o que a gente vai ter? Você vai ter uma energia cinética, que vai ser dada logo após ali a colisão, você vai ter tudo isso começando a se mover. E essa energia cinética, ela vai se transformar numa energia potencial elástica, já que esse conjunto que foi formado de bloco mais bala vai comprimir a mola. Então,
Logo após a colisão, a gente tem a energia cinética do sistema, que é dada por essa expressão. Então, colocando os valores, a gente chega nisso aqui. Essa é a energia cinética do nosso sistema. Então, ao comprimir a mola, essa energia ela vai se converter em energia potencial elástica. Então, qual que é a energia potencial elástica? 1/2 de K, delta X ao quadrado, onde esse delta X é o tanto que essa mola foi comprimida. Então, a gente tem lá, o K foi dado e o delta X foi dado. Então, a gente pode simplesmente igualar, que o K é igual a essa energia potencial. Então, a gente tem essa expressão aqui, que eu coloquei aqui. E aqui é a energia potencial da mola. Então, basta você isolar o Vs, que você chega nesses valores aqui. Então, fazendo as continhas, você vai chegar que a velocidade do sistema deu 1,82 metros por segundo. Então, isso veio da conservação de energia, a energia cinética desse sistema bala mais bloco tem que ser igual à energia potencial elástica dessa mola. Aí, com isso, você volta lá naquela expressão da página anterior, que a gente tinha encontrado por conservação de momento, que era essa daqui, que eu chamei de 1. A gente encontrou a velocidade da bala por conservação de energia, então a gente consegue... a velocidade do sistema por conservação de energia, então agora a gente consegue escrever quanto que vale a velocidade da bala, só substituindo nessa equação 1. Então, fazendo isso, a gente chega que a velocidade inicial da bala era essa daqui. Essa daqui. Então, a gente conseguiu encontrar a velocidade dos dois corpos, que era o que era pedido no item A. Então, só recapitulando, o que a gente fez? A gente usou conservação de momento linear, inicialmente, para saber quanto que vale o momento da bala, era o momento inicial, e o momento final é a velocidade, é esse momento que vai ser atingido pelo bloco mais bala. Então, a gente fez conservação de momento nesta parte do problema, e depois a gente usou que, dado que você tem esse acoplamento da bala com o bloco, você vai ter uma energia cinética, que vai se converter em energia potencial. Aí a gente usou a conservação de energia potencial e a gente conseguiu encontrar quanto que vale a velocidade do sistema, já que a gente sabe quanto que vale o cada mola e o delta X que a mola foi comprimida. Então, com isso a gente conseguiu encontrar as velocidades da bala e do sistema. Aí no item B, ele pergunta que fração da energia mecânica inicial se perdeu na colisão. Então, o que a gente tem que fazer? A energia cinética da bala vai ser 1/2 da massa da bala, velocidade da bala ao quadrado. E a gente encontrou lá a velocidade inicial da bala, né, que é esse 92,82. Então, a gente encontra essa energia cinética aqui, que é a energia inicial da bala. Aí, a energia cinética do sistema, se a gente usar lá a velocidade do sistema, a gente chega que é 1,68. Então, para calcular a fração de energia perdida, a gente tem que fazer o tanto que variou essa energia cinética dividido pela inicial. Então, a gente teve esse delta, energia cinética, que é isso aqui, dividido pelo inicial. E a gente chega a 0,98. Então, a gente vê que 98% da energia mecânica inicial se perdeu na colisão. Tudo bem até aí? Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, então eu vou pro 40. Então, o 40 diz o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês. Então, você tem uma bola de massa
M igual a 0,5 kg, é presa a um pino por um fio leve e inextensível de 0,8 metros de comprimento. A bola é abandonada quando o fio está na horizontal. Na parte mais baixa da trajetória, a bola atinge um bloco de massa M igual a 2 kg, inicialmente em repouso, sobre uma superfície áspera. A colisão entre a bola e o bloco pode ser considerada como perfeitamente elástica. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é de μ igual a 0,16. Aí o problema pergunta: o trabalho realizado pelas forças que atuam sobre a bola, quais as velocidades dos corpos após a colisão, até que altura sobe a bola após a colisão e qual a distância percorrida pelo bloco após a colisão. Bom, então vamos lá. Então a gente tem lá, ela está saindo do repouso e vai chegar no ponto 2, que eu desenhei aí para vocês. Então, inicialmente, ele pergunta o trabalho de cada força. As forças agindo no sistema são a tração na corda e a força-peso. A tração, ela é sempre perpendicular à trajetória. Então, o trabalho da tração a gente já sabe que é 0. E o trabalho da força-peso só depende da variação da altura. Então, vai ser mgh. Então, eu coloquei aí o meu referencial com o 0 aqui. Eu desenhei esse referencial aqui. Tem alguém falando alguma coisa? Felipe? Você quer fazer uma pergunta? Ah, tá, acho que foi sem querer, né? Tudo bem. Então, eu coloquei o referencial aqui, né? Então, o meu 0 tá aqui. E a energia potencial vai ser mgh. Esse H é exatamente o comprimento do fio, então vai dar 0,8 metros. A massa é meio, o G eu estou usando como 10, então a gente chega em 4 joules. Então, o trabalho da força-peso é 4 joules e o trabalho da força de tração é 0, já que é perpendicular à trajetória. No item B, quais as velocidades dos corpos após a colisão? Então, aqui a gente pode, de novo, usar conservação de momento e conservação de energia. Então, vamos começar pela conservação de momento linear. Então, momento antes é igual ao momento depois. Então, isso aqui é imediatamente antes da colisão, né? Então, quando a bola está chegando ali bem perto do bloco M, qual que é a velocidade dela? Então, ela vai ter lá uma velocidade que eu chamei de Vm. Então, o momento inicial é dado por isso aqui. É a massa vezes essa velocidade Vm ali, quando ela está ali perto do ponto 2. E imediatamente após a colisão, a gente vai ter o movimento da bola e o movimento do bloco. Então, você vai ter a soma desses momentos. E o momento inicial do sistema tem que ser igual ao momento final do sistema. Então, logo após a colisão, a gente tem lá o momento da bola mais o momento do bloco. E a gente também pode usar energia mecânica, já que a bola ela parte ali do repouso e chega ali no ponto 2, sem nenhuma força externa, né, sem nenhuma dissipação de energia, então a gente pode usar que a energia mecânica se conserva. Então a energia potencial no ponto 1 vai ser igual à energia cinética no ponto 2, dado esse nosso referencial, no ponto 2 ela está no 0, né, então a energia potencial é 0 ali. Então, a gente consegue encontrar quanto que vale essa velocidade da bola ali no ponto 2. Então, só igualar essa expressão aqui, né? A energia no ponto 1 igual a energia no ponto 2. Então, a velocidade ali é raiz de 2GH, substituindo os valores dá 4 metros por segundo. Então, o momento inicial é só multiplicar pela massa, dá 2 kg/metro por segundo, e o momento final, a gente não sabe quanto que vale essas velocidades finais ainda, né? Então, a gente tem essa expressão aqui, mas a gente pode igualar ela com o momento inicial. Então, vamos lá para a próxima página. Então, momento inicial igual ao momento final. A gente tinha essa expressão aqui, então.
Então, vamos guardá-la. Isso vem da conservação de momento. E a gente também tem que, imediatamente após a colisão, a energia cinética ela se conserva. Então, você vai ter a energia cinética da bola, vai ser igual à soma das energias da bola mais do bloco logo após a colisão. Então, a gente pode simplesmente substituir os valores que a gente já tem, aí a gente chega nessa expressão 2 aqui. Então, agora a gente tem as nossas incógnitas. É a velocidade da bola final mais a velocidade do bloco final. E aqui a mesma coisa, nessa expressão 1, a gente tem essas mesmas incógnitas. Então, a gente tem duas equações e duas incógnitas. A gente pode usar nessa expressão 2, então aqui faltou um Fzinho. A gente pode isolar a velocidade do bloco aqui nessa expressão 1 e substituir na expressão 2. Então, foi isso que eu fiz nessa parte aqui. Aí, com isso, você chega numa equação de segundo grau. Então, você só vai rearranjando aqui os termos, que você chega nessa equação aqui do segundo grau. Aí, você resolve essa equação de segundo grau, você vai encontrar duas raízes, uma positiva e uma negativa, e você vai ver que a que faz sentido é essa negativa aqui. Então, o bloco ele vai bater, aliás, a bola ela vai bater no bloco e ela vai voltar. Bom, então, dado que você encontrou uma das velocidades, você pode encontrar, você pode voltar lá para a expressão 1 e encontrar a velocidade do bloco. Então, a gente tinha encontrado aqui, né, essa anteriormente, agora a gente pode encontrar a velocidade do bloco. Então, só substituir os valores encontrados que a gente chega nisso aqui. A velocidade do bloco é 1,6 metros por segundo. Então, essa aqui é positiva. Então, o bloco vai para frente e a bola vai para trás, aqui nessa direção X. Então, essa bola ela vai subir. Ela vai bater e vai voltar um pouco, né? Aí no item C é perguntado até que altura sobe a bola após a colisão. Então, agora a gente pode, de novo, usar a conservação de energia. Então, agora eu chamei aqui de ponto 3. Então, a energia no ponto 3 tem que ser igual à energia no ponto 2. Então, agora no ponto 3 ele vai ter uma energia só potencial, porque ele vai subir, a gente quer a altura máxima, então ele vai subir até essa altura máxima e vai parar. Então, lá a energia cinética é nula. Só vai ter energia potencial. E essa energia tem que ser igual a essa energia cinética que ele partiu aqui do ponto 2 após a colisão. Então, só substituir os valores, isolar o H3, que a gente chega em 0,29 metros. Que é isso aqui. Aí o item D pergunta qual a distância percorrida pelo bloco depois da colisão. Então, agora a gente tem a velocidade do bloco, né? Que a gente encontrou aqui em cima, nesse item. E a gente sabe que tem atrito entre a superfície. Foi dado no problema que existe um coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície. Então, o que a gente pode usar? Que o trabalho da força externa, ele vai ser igual à variação da energia cinética, só que ele vai andar e vai parar. Então, o trabalho total vai ser a variação dessa energia cinética, onde a energia cinética final vai ser zero, então esse termo é zero, e só sobra esse termo aqui. E essa velocidade inicial do bloco a gente tem, que é o que a gente calculou após a colisão, que é essa aqui. Então, só substituir os valores, a gente chega a quanto que vale esse trabalho da força externa, que é isso aqui. Só que a gente também sabe que o trabalho, ele é a força vezes o deslocamento. No caso, a força é a força de atrito, que é contra o deslocamento, então aparece esse sinal de menos. Então, o trabalho da força externa é menos o φ vezes o ΔX. A força de atrito é μ vezes a normal. Nesse caso, ele está num plano, então a normal é igual ao peso. Então, é só substituir os valores aqui, μ vezes a normal, que é o μ vezes mg, que você chega
que o trabalho vai ser uma constante vezes o ΔX, e isso tem que ser igual a esse menos 2,56 que a gente encontrou na linha de cima. Então, é só igualar essas coisas que a gente chega nesse valor aqui de ΔX. Então, você tem que igualar, essas duas linhas aqui para chegar no valor de ΔX. Tudo bem até aí, pessoal? Hoje vocês estão tão quietinhos que eu não sei se está todo mundo entendendo tudo ou se não tem ninguém entendendo nada. Tá tudo certo, professora, fica tranquila. Ah, então tá bom. Vocês estão me ouvindo, né? Não tem ninguém dormindo aí. Ah, alguém deve estar dormindo, mas por enquanto eu tô acompanhando. Tá bom, então. Obrigada. Bom, gente, aí eu queria só repetir mais um exercício que é o 18. Esse exercício 18 eu tinha feito há várias aulas atrás, bem antes da gente começar a revisão para P1. Só que vocês ainda não tinham tido a aula, né, sobre isso. Então, ficou meio... não sei, ficou meio difícil para algumas pessoas. Então, eu só queria fazer ele de novo com vocês, mas é o seguinte. Você tem uma partícula que ela está submetida a uma força dada pela energia potencial U de x, que é dada por essa expressão que eu escrevi aí, 3x² y menos 7x. E aí o exercício te pede a força que ela está sujeita. Então, como que você calcula isso? Você tem que usar essa expressão aqui, que usa essas derivadas parciais. Então, a força ela vai ser menos o du dx na direção i, mais o du dy na direção j. E esse del dx significa derivada parcial. Então, o fx ele vai ser a derivada de u em relação a x. Então, você olha para essa expressão de u de x como se y fosse uma constante. E aí você deriva só em relação a x. E o fy, você vai fazer como menos del y. Então, você olha para essa expressão de u de x como se fosse o x como se fosse uma constante. Então, você deriva apenas em relação a y. Então, na prática, como que isso fica? Quando você vai derivar esse u de x aqui, só em relação a x, é como se o y fosse constante. Então, você deriva lá o x² dá 2x. Aí você multiplica por aquela constante que você tem lá, que no caso seria 3y. Então, fica 6y e o x. E aqui você deriva o 7x em relação a x, aí tudo bem, não tem dúvida, fica menos 7. Aí, na hora de derivar u em relação a y, o que você faz? Agora, o x é uma constante, então esse 3x² aqui é constante. Então, quanto que é a derivada de uma constante vezes o y? É só a constante. Então, por isso que fica só 3x². Qual que é a derivada de menos 7x em relação a y? Bom, o x é constante, o 7 é constante. Qual que é a derivada de uma constante? Zero. Por isso que não apareceu mais nada vindo desse termo aqui. Então, você escreve a força como cada uma dessas componentes, né? Nas direções dos versores. Então, você tem lá, na direção x é isso. Então, na direção x, que é o versor i. E na direção y, só sobrou isso aqui. Então, é assim que você acha uma força dada um potencial, caso esse potencial dependa de duas variáveis. E no item B desse exercício, ele pedia... Bom, só fazer um comentário aqui. E você pode ver se essa força ela é conservativa calculando esse rotacional de F aqui. Então, o rotacional de F também tem uma matriz que vocês podem usar para se guiar, tá lá nas notas de aula da professora Elzi, mas se você calcular esse rotacional de F e ele der zero, significa que a força é conservativa. Então, aqui eu calculei só para mostrar que dava realmente zero, então é um campo de força conservativa. E no item B, ele pedia qual que é a variação da energia cinética entre os pontos 0, 0 e 1, 1.
Então, como que você faz isso? Você tem aqui... você sabe que vale essa expressão aqui, então a energia no ponto 1 tem que ser igual à energia no ponto 2. Então, você pode isolar para um lado a energia cinética, para o outro a energia potencial, e você chega que a variação da energia potencial é menos a variação da energia cinética. Então, a variação da energia potencial, você calcula substituindo os valores, então ele perguntou no 0, 0 e 1, 1. Significa que é x igual a 0, y igual a 0, e x igual a 1, y igual a 1. Então, é só você ir lá naquela expressão do u e substituir os valores. Você tem lá o valor, quanto que vale o u. Então, você faz no 0, 0 e depois no 1, 1. No 0, 0 a gente vai ver que dá 0. No 1, 1, só substituir x e y por 1. Aí você vai chegar aqui é menos 4, no 0, 0 dá 0. Então, o ΔU deu menos 4. Então, o ΔK vai ser menos o menos 4. Então, vai dar 4 joules. Então, essa é a resposta. Então, algumas pessoas me procuraram para saber como resolvia esse. Então, por isso que eu resolvi passar rapidamente de novo por ele. Só para relembrar também como é que faz. Bom, pessoal, então eram esses os exercícios que eu tinha preparado para discutir com vocês hoje. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Não, professora, obrigado. Bom, então tá bom, acho que ninguém tem dúvidas. Bom, então obrigada, gente, por vocês terem entrado na aula. Ah, peraí, tem uma dúvida em relação à derivada parcial. Bom, a derivada parcial, você tem que sempre olhar em relação a qual variável você está derivando. Então, por exemplo, você pode reescrever essa expressão ali, vai. Você tem 3x². Peraí. Você pode sempre pegar essa sua expressão e tentar escrever ela de forma a escrever o que é constante e o que não é. Então, por exemplo, você tem lá 3x² y. Então, 3y, aí o x² que é sua variável. Eu tô colocando em preto que é constante, tá? Aí você olha isso aqui como se fosse um A. A vezes um x² menos um determinado B vezes um x. Aí você vai lá e deriva. Quanto que é a derivada de A vezes x²? A é o próprio A. Aí você deriva o x². 2x. Qual que é a derivada de B vezes x? É só o B. Ah, então o que ficou no fim? Quem era o A? 3y. Aí você volta lá. Quem era o A? 3y. 3y. Aí o 2x menos o B. Então aqui ficou 6xy. Quem era o B? 7. Então você pode fazer isso, tentar deixar a variável. Peraí que tem alguma pergunta. Peraí, Felipe, deixa eu só... Vitor, deixa eu só terminar de responder o Felipe. Então, Felipe, se você tiver dúvidas em como resolver uma derivada parcial, você pode tentar usar isso. Ah, eu quero derivar em relação a x. Então, eu vou escrever tudo que não é x de outra cor e tudo isso vai virar uma constante. Aí você deriva em relação a x, levando em consideração ali como que as constantes aparecem na derivada. Aí depois que você termina toda a conta, aí você volta a sua constante lá. Aí o seu y ou o seu z, o que tiver lá, vai voltar. Tá bom? Agora tem uma pergunta do Victor. Então, Victor,
É difícil falar, sabe? Quais exercícios que você tem que focar. Você está tentando fazer a lista toda? Então, a gente fez aí uma boa parte. A gente já tinha feito alguns em aulas passadas, agora a gente fez mais uns 6 ou 7, são 40. Então, acho que a gente fez quase metade da lista já. Então, a outra metade vocês têm que tentar, tem que entrar nas monitorias. E é difícil falar quais são os principais tópicos, tem que estudar todos. Professora, você pode mostrar a página de resolução do 19 que eu perdi? Eu só queria tirar uns print. Eu vou mandar para vocês, Ah, obrigado então. Obrigado. tá bom? Não precisa ficar tirando print, não, que eu vou mandar, tá bom? Então tá, pessoal, na aula que vem, provavelmente a gente já vai começar a lista 3, tá bom? Então, para o pessoal da produção, vocês conversaram com a professora Elzi sobre ter aulas extras?